Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é Morrer pra ganho. mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, Quando se é não se cristão, para não de se lutar. para de lutar. Até chegar ao céu. Até chegar ao céu. E cantando suavemente, viver pra mim é Cristo. Canta pro teu coração. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, Não se para de lutar. para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Você agora pode abrir nos teus olhos. Assim, meu coração ele já estava um pouco assim dolorido, mas não com medo, tá certo? Diante de tudo aquilo que a gente já ouviu nesse retiro. Mas assim, quando o Fred pediu para que eu viesse partilhar um pouco com vocês, ele colocou uma bomba nas minhas mãos, né? Porque ele colocou o tema assim, santidade. E essa palavra, só essa palavra, a primeira palavrinha, ela já pesa muito em mim, né? Aí para completar 2 pontinhos, ele pegou e colocou obediência, vírgula, humildade, vírgula, e pureza. Aí eu disse, pronto, ele acabou de me matar, né, aqui, porque quem sou eu para falar de obediência, de humildade e de pureza, né? Então assim, eu fui colocando diante do Senhor. E para eu poder falar um pouco e partilhar um pouco sobre isso, eu tenho que contar também desde o momento que eu cheguei na comunidade, né? Que quando eu participei dos primeiros retiros e no primeiro retiro de carnaval também, o Senhor ele já veio falando muitas e muitas coisas para mim, sendo que eu não entendia, porque eu não conseguia ouvir ainda direito a voz do Senhor falando comigo, né? E ele falava assim muito, muito, muito no meu coração que para você ganhar o reino do céu é necessário que o seu coração seja puro e o seu coração seja humilde. E o maior exemplo de tudo isso que ele nos apresenta diante da palavra é o exemplo da sua própria mãe, né? E eu fiquei meditando, fiquei pensando e fui colocando aquilo ali na minha vida durante todo esse tempo que eu caminho aqui dentro. E assim eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo. E a cada dia, a minha meta é alcançar o céu, mesmo diante de todas as minhas limitações. Então assim, eu convido você agora a abrir a palavra na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 9. E aí eu vou assim pedir que vocês me ajudem também na leitura. Carol, tu abriu nessa passagem de Timóteo? Certo. Capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 2. Aline, tu pode ler pra mim, pegar outra passagem, pra não ficar tanta... Aí tu pega Timóteo, capítulo 4. Isso, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aí se precisar pular aí eu te digo, tá certo? Se
você não conseguir achar todas as passagens, você pode ficar pelo menos com a primeira que eu falei. Pode ler, Carol, para mim agora. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência para o povo escolhido. Por amor ao povo escolhido de Deus, faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Rogo a você, diante de Jesus, de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Aí eu vou ler aqui para vocês. Para quem não sabe, essa carta de Timóteo tem a primeira carta e a segunda carta. E essas palavras aqui são palavras de São Paulo. Aí lá em 2 Timóteo, também no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: São Paulo diz: Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Esse todos aqueles somos cada um de nós. Palavra do Senhor. Então assim, eu fui meditando e colocando diante do Senhor. E o que é que o Senhor pediu para que eu falasse para vocês? Que o céu, para nós alcançarmos, é o hoje, é o agora. Você já imaginou, vou colocar aqui o Fred porque ele é o coordenador da comunidade. Você já pensou que ele estivesse aqui na frente falando de Deus, proclamando a palavra do Senhor, e quando ele saísse daqui, ele fosse fazer coisas que não convém? O que você falaria dele? A primeira coisa que você faria era o quê? Alguém pode falar? Se o Fred ele saísse daqui, digamos que ele vai sair do retiro, e quando ele chega lá na casa dele, ele vai lá para uma pizzaria, aí pede uma cerveja, toma um copo e diz: eu tô com a minha família, não tô fazendo nada de errado. O que é que você pensaria se o Fred fizesse isso? Por que eu tô falando ele? Porque ele é o nosso coordenador geral. O que é que tu pensaria, Carol? Se ele pode fazer, eu também posso fazer. Você já imaginou? O Márcio, ele tá lá em Fortaleza, tá certo? Ele tá pregando lá nos Renovares e outros lugares também. Aí o Márcio também tá aqui pregando, tá aqui falando, proclamando, querendo convencer você a acreditar na palavra do Senhor. A palavra que é viva e eficaz. Aí você já imaginou o Márcio saindo da comunidade e ele fosse lá pegar o ônibus, ele lá pra Jurema, e de lá ele desviasse o caminho para fazer outras coisas que não convém? O que é que você pensaria do Márcio? O que é que a Magda pensaria dele, Magda? Como? Tá dando mau exemplo. Verdade. Então assim, o que é que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu acho que vocês estão entendendo. Convém eu estar aqui dentro e sair daqui e fazer coisas que não agradam ao coração do Senhor? Quando eu digo fazer coisas que não agradam ao coração do Senhor, é fazer aquilo que eu digo: eu tô fazendo isso aqui, mas não vai acontecer nada, não vai importar nada. Por quê? Porque você tá fazendo a vontade da sua carne. Eles não podem fazer porque eles são coordenadores. E você, por que você faz isso? Não estou dizendo aqui que vocês fazem, mas citando exemplos. Não é porque eles são coordenadores que eles têm que dar exemplo. Vocês também têm que dar exemplo. Por quê? Porque vocês carregam o nome da comunidade, vocês carregam o nome da igreja. Aquilo que você vive aqui dentro, você tem que lutar para viver lá fora.
Aqui todos nós estamos reunidos, estamos em oração. Tem a chamada, o ministério começa a louvar, a cantar, você vem e louva. Ótimo, maravilhoso. E quando você sai daqui, o que é que você faz? O que é que nós fazemos quando nós saímos daqui? Quando nós estamos dentro da nossa casa, o que é que nós fazemos quando estamos na nossa casa? Isso é muito sério, gente. O que eu sou aqui, eu tenho que ser aonde eu for. Essa semana eu estava indo para o trabalho. Aí como eu estava com problema de saúde, a minha mãe estava indo me buscar. Aí quando eu estava indo, eu fui de ônibus normal. Aí entrou um protestante dentro do ônibus, né? Aí ele ainda estava falando na igreja, no mês de janeiro, ela celebrou a conversão de São Paulo, não foi? Aí ele estava lá com a Bíblia na mão e falando, dizendo que ela disse, tem alguns irmãos aí que dizem que aquele que matou gente, aquele que roubava, aquele que maltratava os outros, agora é santo. É um dos maiores doutores da Bíblia. E ele dizendo isso, né? E eu lá no meu lugar. Quando eu vou, eu sempre costumo rezar o texto, quando eu volto eu rezo o ofício. E eu lá inquieta, ele falando. Aí pra completar chegou uma irmãzinha, pegou e ela não falava nada, ela só fazia isso. Aí ele falava, pois é, aquele lá, ele matava, ele roubava, e ela também era, eu acho que era da mesma congregação dele. E ele falava, e eu rezando lá o texto. Aí ele pegou e resolveu virar. Eu sempre fico mais atrás, perto do trocador, porque senão fica muita gente lá na frente, eu não gosto. Aí ele pegou e virou e eu tava com o texto na mão. Aí que ele falou mais, né? Porque ele viu que eu era católica e tudo, né? E eu fiquei lá, fiquei. E quanto mais ele me provocava, mais eu rezava. E ele me provocava, aí teve hora que eu comecei a perder minha paciência, né? Eu disse, você não tá falando demais. Eu disse, se eu falar aqui, eu vou já descer, ele vai bem saber onde é que eu trabalho, vai atrás de mim. E ele continuou falando. Quanto mais eu rezava e mais eu mostrava que estava rezando o texto, eu com o texto na mão, ele falava. Aí o que aconteceu? Eu não aguentei. Aí antes disso, de ele começar a ler a palavra e falar de São Paulo, ele pegou e disse que Cristo tinha mudado a vida dele. Que ele era isso, que ele era aquilo, que era isso e que era aquilo. Aí eu peguei e me levantei, eu estava indo lá pra frente porque estava perto de eu descer. Aí eu peguei e disse, meu irmão, só vou dizer uma coisa pra você. O que você era e o que você é hoje. Aí ele disse que Cristo tinha transformado a vida dele. Aí eu disse, pois você está julgando um irmão da antiguidade, uma coisa que ele fazia, e quando ele conheceu a Cristo, ele não fez mais. Aí eu disse, da mesma forma que você está falando da palavra do Senhor, e você está falando desse irmão, eu também posso falar de você. Você está me dando todo o direito de eu falar de você. Porque você está dizendo que Paulo matava, Paulo roubava. Eu disse, você também fazia a mesma coisa. E você não disse que Cristo mudou a sua vida? Da mesma forma, Cristo mudou a vida de Paulo. Aí eu peguei e disse, e ele ainda era pagão, porque o nome dele não era Paulo, era Saulo. Depois que ele se converteu, aí ele virou Paulo. Você não tem o seu nome? Antes você era uma pessoa qualquer, e hoje quando você vai para a sua congregação, você não é chamado de irmão para cá, irmão para lá? E eu disse, sinto muito, eu queria muito ficar aqui conversando e falando com você, mas eu não posso, eu preciso descer. Aí eu peguei para completar, eu vi que você estava me olhando eu rezar o texto. E quanto mais você falava, eu disse, você não pense que isso me incomodou. Cada Ave Maria que eu estava rezando, eu rezava por você, pela sua congregação e pelos seus. Porque com essa mesma ousadia que você fala da minha igreja e do servo do Senhor, você deveria ter essa mesma ousadia para dar testemunho verdadeiro. Aí eu peguei para completar, eu falei, ele continuou lá falando e eu peguei e fui silenciando e fui passando e ele não falou mais nada.
eu peguei e desci, continuei rezando, intercedendo, sendo que isso eu tava falando, eu tava tremendo todinha, né? Aí eu disse, ele vinha falar alguma coisa aqui comigo e descer atrás de mim, não tem problema, eu tô com o texto na mão. Aí eu peguei, desci e ele passou. Aí aquela irmã pegou e que tava, só fazia assim quando ele falava. Ela olhava assim pra mim, olhava e olhava e olhava. E pronto, aí ela depois ficou como se ela não tivesse concordado com o que ele estava falando, né? E eu peguei e fui trabalhar e passei o tempo lá pensando nisso. Aí justamente nesse dia lá aconteceu os pequenos problemas que a gente sabe, né? Que agora eu tô com os meninos menores e para completar nesse dia eu já não tava legal. Aí eu peguei e fui rezando, ainda encontrei esse abençoado lá dentro do ônibus, né? Aí para completar, quando eu chego dentro do banheiro, a criança pega, vai lá pra embaixo da pia e abre a geral, sabe? Aí o que aconteceu? Ela largou o banheiro, né? E eu, Senhor, misericórdia. Tudo bem, eu levei um banho, literalmente. Eu tava até brincando com a Aline. Eu disse, Aline, as crianças têm que trazer roupa reserva, eu também vou ter que trazer agora, né? Porque eu saio daqui banhada. Aí eu cheguei lá no descanso com eles, eu tava assim, congelando, porque eu tava toda molhada e eu não podia ir trocar de roupa, né? E eu fiquei meditando e o meu coração, depois que eu falei isso, ficou em paz. E eu fui rezar, eles estavam dormindo. E eu continuei rezando, eu sempre faço isso. E depois eu soltei assim um sorriso. Eu, caramba, Jesus, eu fiz a tua vontade. Eu fiquei feliz, por quê? Uma das coisas que eu sempre procuro fazer é ser perseverante em tudo que eu faço. Se alguém me pede pra fazer isso, tá certo. O irmãozinho pegou e subiu lá no ônibus de novo, o mesmo irmão da quinta-feira. Aí eu peguei e fui lá pra trás, tava com meu texto na mão e continuei rezando. Aí ele pegou e me viu lá atrás. Aí ele olhou pra mim, ele, a paz do Senhor, irmã. Aí eu, a paz do Senhor. Pronto, aí ele não falou mais nada, pegou a Bíblia dele, ficou com a Bíblia lá debaixo do braço e eu fui o meu caminho rezando. Aí eu pegava, ele olhava pra mim e gostava do texto, estou rezando por você, viu, irmão? Eu sei que você vai se converter verdadeiramente. Aí ele pegou e riu. E eu peguei e continuei o meu caminho. Aí quando foi na quinta, passou quarta, quinta, aí quando foi na sexta-feira, lá estava o irmão de novo. Aí eu, Ave Maria, eu acho que ele tá querendo que eu reze por ele aqui dentro do ônibus, essa oração de cura e libertação. Eu disse, eu acho que ele tá apaixonado por Maria agora. Aí lá estava o irmão, eu peguei e fui lá pro meu lugar de sempre. Aí quando ele subiu dentro do ônibus, que foi que ele disse? Pai do Senhor, irmã. E eu com o meu terço na mão, tava rezando. Aí eu peguei e disse, irmão, quando for na outra semana, se você tiver nós, eu vou dar um terço de presente pra você rezar a viagem junto comigo. Nem que seja um mistério. Ele, tá certo, irmão. Vocês entenderam o que foi que aconteceu com ele? Ele viu alguma coisa diferente em mim. Ele poderia muito bem não ter ido mais. Mas todos os dias parece que ele já tinha me visto antes, só que eu não tinha percebido, ou talvez eu não estava atenta às coisas que ele falava lá dentro do ônibus. Só que tudo acontece no momento certo e na hora certa. Talvez nos outros dias que ele estivesse falando, eu estivesse com preocupação, eu estivesse com o pensamento longe e não prestei atenção. Só que nessa bendita semana, nessa quarta-feira, eu resolvi falar e não aguentei. Por quê? Porque o Senhor, Ele abriu os meus ouvidos. E da mesma forma que o Senhor fez comigo essa semana, e como Ele sempre tem feito ultimamente, Ele está fazendo com você agora. Você já imaginou se eu... Não estou dizendo que eu sou santa, não. Estou muito longe disso. Eu procuro realmente fazer a vontade de Deus, como se Deus ele fosse uma pessoa muito querida minha. Porque Deus ele faz a mesma coisa comigo. Então eu procuro assim seguir à risca, para mim não desagradar o coração de Deus. Aí você já imaginou
Eu aqui dentro da comunidade eu sou uma coisa e se fora dela eu fosse outra. Você já imaginou se eu estivesse dentro daquele ônibus, estivesse com o celular mais alto ligado, estivesse escutando uma música que não fosse apropriada e quando ele começasse a falar, quando ele começasse a discutir, eu fosse falar e ele ia fazer o quê? Ele ia me questionar. Por quê? Porque a primeira coisa que ele ia falar, que católica é você? Ele ia jogar na minha cara, não ia? Se eu estivesse dando algum mau exemplo, algum contra-testemunho, ou se dentro dessas vezes eu tivesse sido desagradável com alguém, e se eu fosse querer falar ou debater alguma coisa com ele, a primeira coisa que ele ia fazer era apontar o dedo na minha cara. Mas Deus vê longe. E graças a Deus que durante todos esses dias eu estava com o texto na mão e rezando, né? Ainda bem. E aqui no catecismo, acho que ninguém trouxe, no parágrafo 20 e 15 diz assim, 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aí eu quero ler só esse comecinho aqui. O caminho da perfeição, que é o nosso caminho de santidade, o caminho para o Senhor, passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia. Então, assim, como é que eu vou falar de santidade se eu não a vivo? Como é que eu vou falar de Cristo, do amor de Deus, se eu não o sinto e se eu não vivo esse amor? Como é que eu vou querer converter alguém ou falar de Deus se eu não conheço a Deus? Muitas e muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da nossa carne. Aí nós que somos pessoas de comunidade, né? Esse povo de comunidade, como diz o Leonardo, é assim. Você tem preguiça de ir à missa durante a semana? Vá. Você tem preguiça de rezar o terço? Reze. Você não abre a sua palavra todos os dias? Abra. Mas não é abrir e deixar ela aberta. É vivê-la, é rezar com ela. Aí Timóteo aqui também tem uma passagem que ele vai falar que um atleta, para ele ganhar e para ele chegar aonde ele quer, porque o atleta, ele, digamos assim, a pessoa que faz natação, ela vai para um campeonato, o que é que ela quer? Ela quer o quê? Vencer, não é? E para ela vencer, o que é que ela precisa fazer? Treinar. E para ela treinar, ela precisa que fazer o quê? Ela precisa renunciar ao quê? Muita coisa, como disse a Simone. E por que nós cristãos, para vivermos a palavra de Deus e para vivermos o amor de Deus, por que nós não renunciamos à nossa carne? A nossa meta é o quê? A nossa meta é o quê? A nossa meta é o quê? Ave, gente. Fred não deu café pra esse povo, não. Gente, eu vou perguntar pra vocês, vocês vão responder não pra mim, mas pra aquela pessoa que tá bem ali, tá certo? A nossa meta é o quê? Céu. Ah, melhorou. Daqui a pouco é melhor, viu, Jesus? Então, assim, o atleta, ele precisa ser super rigoroso na questão da alimentação, na questão da saúde. Ele não pode estar dormindo tarde. Ele não pode ficar em certas baladas até altas horas. Por quê? Porque o corpo físico dele, ele precisa estar bem, independentemente de ele estar competindo ou não. Nós, cristãos, independente do que estejamos fazendo, se eu estou servindo em um lugar, se eu coordeno, se eu sou núcleo, se eu sou ovelha,
Todos nós aqui somos ovelhas do Senhor e todos nós aqui temos algo para dar para Ele. Mas eu não posso viver e eu não posso dar para as outras pessoas aquilo que eu não tenho. Eu não posso. Então assim, eu não posso chegar aqui e falar: Deus salva, Deus ama você, Deus isso, Deus aquilo, eu não posso. Se eu não viver isso, o que é que vocês vão sentir? Nada. Eu não posso chegar pro irmão ali que tá chorando, tá vivendo alguma situação difícil e dizer: meu irmão, confie no Senhor. Se eu, lá na minha casa, eu me tremo todinha diante de uma situação ruim. Eu não posso chegar aqui na Bia e dizer pra ela: olha, Bia, você não pode ser desse jeito. Você é muito mal criado, você é muito chata na sua casa. Eu nem vivo com ela, né? Mas eu tô dizendo isso aqui pra ela. Eu não posso chegar e dizer isso pra ela se eu, Carleângela, eu chego lá dentro da minha casa e saio brigando com todo mundo. Eu saio do grupo de oração e chego lá na minha casa, começo a gritar: não dou nem boa noite, pessoal. Aí o que eles vão dizer de mim? Ave Maria, porque é da igreja. Não é isso? Todo mundo fala isso pra gente. Quem foi que nunca ouviu isso? De você tá no momento ruim, tá certo? Nós somos santos, gente. Nós vamos gostar da santidade. Então, eu vou dizer que vocês estão no momento ruim, tá certo? Todos nós estamos no momento ruim. Nós não estamos longe do Senhor. Aí eu pego e estou no meu momento ruim. Chego lá na minha casa, só falta quebrar a porta, as panelas, grito com todo mundo, sou bruta com um, bruta com outra. Aí eu pego, tô com o sinal de Cristo aqui, ou tô com o escapulário, ou tô com o texto na mão, ou tô com o crucifixo, ou tô com a Bíblia na mão. Aí ele vai olhar assim pra mim: pra que eu vou pra esse lugar aí? O que eu vou fazer lá? Pra ser desse jeito aí, tu sai de casa de um jeito, quando chega volta pior? Meu irmão, quem é que vai querer se converter desse jeito? Você, se fosse você. Agora eu vou pegar aqui a passagem de Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Fomos curados. Não vamos ser curados. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Jesus, ele não murmurou. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do meu povo.
Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma. E em sua boca nunca tinha havido mentira, mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Isso aqui foi o sofrimento e a paixão do Senhor. Você já imaginou? Eu e você, nós costumamos fazer muito o quê? Surge uma dificuldade, o que é que eu digo? Eu quero, não, mais não, dá mais pra mim não. Muitas e muitas vezes eu cheguei falando e disse isso, e o pobre do Leonardo é que sabe também, porque ele que me atura. Eu disse, não, dá mais não. Isso o meu mano falando, né? Aí eu peguei e fui rezar e colocar, e Jesus disse o que, sabe pra mim? Porque eu tava dizendo que eu ia desistir, né? Aí Jesus disse, pois então tá bom, vou desistir de você. O que eu falei? Fiquei bem caladinha, né? Bem caladinha. Aí eu disse, Senhor, é muito bom mesmo que muitas vezes você se faça de surdo pra não ouvir as besteiras que a gente fala. Porque se tudo que a gente falasse o Senhor fosse ouvir, coitado de nós, né? Aí, voltando lá pro tema, que é santidade, aí a obediência, a humildade e a pureza. Uma palavra vai seguindo a outra. Eu não posso buscar a santidade se eu não for obediente. Eu não posso buscar a santidade se eu não for obediente. Obediente a quem? A quem? A Jesus. E Jesus coloca pessoas para lhe conduzir, independente da sua vontade ou não, independente se você aceita ou não. Aí, para nós sermos obedientes, nós precisamos de quê? Ser humildes. Porque muitas vezes nós precisamos passar por cima do nosso orgulho, aquele orgulho que nos fere e nos maltrata. Aí, para eu ser humilde, eu preciso fazer o que Maria fez. E eu preciso ser puro como ela. Porque para ser obediente eu preciso ter humildade. E para eu ter humildade, eu tenho que ser puro de corpo, alma e coração. Se o irmão ele faz alguma coisa que me fere ou que me maltrata, eu não posso sair falando para todo mundo dizer, fulano fez isso. Aí você vai só se enchendo e esquece de olhar para Deus. Aí, a obediência, ela é totalmente inversa ao que? A desobediência, não é? Aí, para vocês não dormirem, eu vou pedir para alguém ler. Lá em Gênesis, capítulo 3. Alguém pode ler, por favor, em voz alta? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe
que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. A palavra do Senhor. Vocês viram que foi quem? Coitado do Adão, não foi? Aí muitas vezes aquela serpente maldita, o que é que ela faz? Ela vem nos enganar. Não estou dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, que o seu amigo é uma serpente, é o dragão. Não faça isso, eu não estou dizendo isso. Mas aí vamos lá, outros exemplos. Eu estou lá linda e maravilhosa na minha casa, descansando, aí chega um amigo lá e me convida para a festa tal. Aí vamos, rave, né? O Fred adora uma rave, né? Porque ele só fala nisso. Aí vamos lá, vai ter uma rave, aquela balada vai ser massa, show de bola. Aí o que ela pega, faz que nem a serpente. Eu disse: não, vamos. Não vai acontecer nada, não é? É só uma festinha, a gente não vai, eu não vou beber, eu não vou me drogar, eu não vou fazer isso. Certo. Aí você pega e vai. Aí quando chega lá na balada, você começa a dançar aqueles ritmos, aquelas coisas, né? Aí tudo bem, massa, né? Aí tudo bem, você pega e vai. Não aconteceu nada a primeira noite, foi tudo maravilhoso, foi ótimo. Aí quando chega lá no outro final de semana, às vezes não é nem no outro final de semana, é no outro dia. Aí o seu amigo tá lá, diz: vamos lá pra tal canto, não sei o que. Sendo que a sua mãe diz pra você lavar a louça, varrer a casa, lavar a roupa, Aí disse: não, tenho que fazer um monte de coisa que ela me pediu pra me fazer. Aí ela pega e diz: deixa pra lá, quando chegar tu faz. Bora, eu te ajudo. Quando eu voltar. Certo, a pessoa pega e sai e vai. Anda, chega os pés, bate lá. Aí, quando ela pega e volta pra casa, aí a amiga pega e diz assim: tô cansado, vou pra casa. Aí tu pega e diz assim: tu disse que me ajudava a fazer as coisas. Besta foi você que acreditou, né? Aí tudo bem, aí quando é no outro dia a pessoa bate lá na sua porta de novo, né? Ou na sua porta, no seu portão, sei lá. Aí chamando você pra fazer outra coisa. Aí você mais uma vez tem outras obrigações. Aí digamos assim, disse: eu tenho que ir pagar isso, porque meu mãe pediu, meu pai passou trabalhando, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, eu preciso cumprir isso. Aí a pessoa pega e diz o quê? Vamos. Quando eu chegar eu vou lá pagar junto contigo. Enfrentar até uma fila contigo. Aí quando você volta, o que a pessoa faz? Cansado, não vou não. Aí você de besta, aí corre o risco de você não fazer o que a sua mãe ou o seu pai pediu. Corre o risco de... Aí quem é marido acaba apanhando, né? Que fica em casa, no caso do Fred, o pobre do seu Edson ali, acaba apanhando, né? Aí... você pega e fica na mão.
Aí, quando a sua mãe chega em casa, ou seu pai chega em casa, então vai brigar com você. Tem gente que até apanha, né? Leva um monte de mãozada, chinelada, cintada. Quem mandou você sair, Senhor, se você cumpriu sua obrigação? Você foi o quê? Besta e burro. Aí vamos lá para a situação de trabalho. Eu tô lá no meu trabalho, tem muita gente que implica demais comigo, né? Mas tudo bem. Até o Fred agora, ó. Misericórdia. Não. Aí tudo bem. Aí Eliseu carrega algum sinal, como que o protestante me viu lá rezando no texto. Aí eu chego lá no meu trabalho, aí disse, eu sou de comunidade, eu isso e que aquilo. Ou então eles não debatendo algum tema, geralmente é aborto, isso, aquilo, aquelas coisas. Aí você pega, ou você se cala, ou você tem que ter argumento para você falar alguma coisa. Aí na maioria das vezes eles, os pobres, nem sabem, mas eles estão sendo usados pela serpente. Coitados, né? Por favor, não diga que eles são demônios, aquelas pessoas que às vezes querem lhe perturbar. Eles nem sabem, mas aí a serpente, como ela é astuta, ela engana, como ela enganou a pobre da Eva, foi lá e enganou Adão. Ela faz isso conosco todos os dias, todas as horas, todos os segundos e todos os minutos. Em todos os lugares aonde nós formos, seja no nosso trabalho, seja aqui dentro da comunidade, seja na nossa casa. Mas aí é que tá. Lá naquela passagem de Isaías 53 diz o quê? Que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. O que é que coitado de Cristo tinha feito para fazer isso, gente? Ele tinha culpa? Ele tinha culpa? Ele tinha xingado alguém? Não. Ele tinha batido em alguém? Não. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Aí muitas e muitas vezes você deixa de ser obediente e agradável a Deus para fazer o quê? A sua vontade. Aí o que acontece? Você acaba se ferrando. Você acaba se ferrando por quê? Porque você é maltratado dentro de casa, aí tem briga, tem discussão, tem isso e tem aquilo. Tudo bem. A escolha é sua. Nós não temos mais tempos. Ou melhor, nós não temos mais tempo. Nosso tempo ele está acabando. Quando eu digo que ele está acabando, porque a minha conversão, ela não tem que ser amanhã não, ela tem que ser hoje. A minha conversão tem que ser hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Não vou dizer pra você que você vai morrer. Quem sou eu pra dizer isso? Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Aí você pega, deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então assim, vamos pensar. O ministério pode continuar a mesma música do início. Eu não sei, meu irmão, o que é que você vive, o que você passa. Eu também não sei o que é que você precisa fazer para ser santo. Mas você tem várias e várias opções. Basta que você queira e basta que você escolha. Então assim, fica livre. Se você quiser colocar a tua Bíblia do lado para não te atrapalhar agora no momento da oração, fique à vontade. E assim, fecha os teus olhos mais uma vez. E vai pensando em tudo isso que o Senhor ele veio nos falar. No testemunho que nós devemos dar. Na obediência que nós temos que fazer. Na humildade que nós temos que ter.